Quanto tempo nós precisamos para entender quando alguém precisa de ajuda? Quantas pessoas precisam sofrer para a gente entender que doenças mentais matam? Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vai deixando o like para apoiar meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo, no Saiba Mais, tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso de Bridget Porter. Os Porters, os pais da vítima, deram permissão à ABC para usar o nome e a imagem da Bridget, mas querem uma mudança legislativa no parlamento da Austrália para garantir que a identidade da vítima não seja automaticamente suprimida, como aconteceu no caso deles. Eles não podiam falar com ninguém sobre o caso até agora, quando um documentário foi autorizado pelos dois. Bridget Church Edel Biddy Porter tinha 10 anos na época do caso. Ela era a filha de Rebecca e Dominic Porter. A Biddy, como ela era chamada, era estudante da escola primária local, Mullan Creek. A casa de infância da Biddy ficava em uma vila rural nos arredores de Orange, em Nova Gales do Sul, Austrália. Ela estava segura e era amada na escola primária local. A Biddy era uma criança muito amada por seus pais e amigos. Ela era muito criativa e amorosa. Ela também era musical e atlética. Ela era a filha que os pais sonharam. Nas férias de inverno de 2020, a Biddy tinha planos. Ela foi deixada na casa dos avós e ela deveria ficar com eles. Porém, eles tinham um compromisso, uma consulta. Então foi decidido que ela iria para a fazenda de uns conhecidos. Ela deveria ficar lá por uma semana e depois ela voltaria para a casa da mãe. Até onde todo mundo conhecia, esse era um lugar seguro. No início daquele ano, os pais da Bridget se separaram, mas eles continuavam com um bom relacionamento. A fazenda era um lugar familiar para Biddy, e para tornar a viagem mais fácil para todos, os dois motoristas se encontraram mais ou menos na metade do caminho. Para Biddy, que não tinha irmã, a felicidade era compreensível. Tinha 2 garotas morando na fazenda. Uma menina tinha 14 anos e a outra era só um pouco mais velha que a Biddy. A fazenda era um lugar feliz, um lugar divertido. Era o campo. Tinha animais e, como a Rebecca acreditava, também era um lugar seguro. Mas havia algo que os pais da Biddy não sabiam que os outros sabiam. Muito antes da Biddy chegar, houve um comportamento perturbador da menina mais velha. Mesmo nesse ponto, haviam bandeiras vermelhas suficientes para significar que ninguém estava seguro. A Biddy chegou na fazenda na segunda, e de acordo com os registros policiais, na manhã de quarta-feira, o plano era que a Biddy acordasse cedo e ajudasse a ordenhar uma vaca. A menina mais velha ainda estava na cama, e a mãe e a irmã já estavam acordadas e esperando pela Biddy. A Biddy veio até a mesa da cozinha, ainda sonolenta, e foi por isso que foi combinado que ela ficaria em casa. Segundo a polícia, logo depois que elas saíram da casa, a menina mais velha estava fora da cama. Nesse momento, havia apenas 2 pessoas na propriedade, a Biddy e ela, que agora estava acordada. Por volta das 7 horas da manhã, o grupo de ordenha retornou para casa. O que eles descobriram estava quase além da compreensão. A casa estava lavada com sangue. A Biddy estava no chão de um quarto. A polícia e a ambulância foram chamadas e fizeram o melhor que eles puderam, mas às 7h27 da manhã, Biddy Porter foi declarada morta. A assassina tinha ido embora, mas deixou um bilhete. Em um bloco de notas ela escreveu: "Diga a eles que sinto muito." Quando perguntada, ela disse que deixou o bilhete para os amigos, que ela tinha prometido a eles que não machucaria ninguém, que não faria nada precipitado. Depois de que essa menina tirou a vida da Bridget, ela fugiu da cena do crime para outra propriedade vizinha. Ela ficou desaparecida por um tempo e então foi até uma fazenda vizinha e informou os vizinhos sobre o que ela tinha feito. Ela pediu que eles contatassem a polícia. Quando ela foi filmada pela câmera corporal de um policial, ela parecia só uma pessoa jovem, bem tranquila e controlada. Não parecia que ela era responsável por um assassinato horrível. A Biddy estava morta há menos de 2 horas, quando os detetives encontraram a assassina sentada no jardim de um vizinho. O assassinato da Biddy foi algo além do ordinário, e isso vai ser explicado. A garota foi levada pela polícia e um interrogatório foi iniciado.
A identidade da garota foi preservada por ser menor de idade, então eu vou continuar a chamar ela de menina, garota ou adolescente. Antes de começar o interrogatório, o policial perguntou para ela se ela entendia que ela estava sendo acusada de matar Bridget Porter. Ela respondeu que sim. A polícia ficou sabendo que ela era bem conhecida por ser violenta entre as pessoas ao redor dela e era bem conhecida dentro do departamento de educação no que diz respeito aos incidentes na escola. A mãe dela chegou a pedir ajuda psiquiátrica em uma consulta telefônica com o médico, mas ainda estava esperando uma ligação de volta quando a Biddy morreu. Na escola, teve uma briga na semana anterior, onde ela arremessou uma tesoura em um colega de classe. Pelo relato, um colega pegou algo dela e não queria devolver. Segundo ela não teve outra escolha senão jogar uma tesoura no colega. Havia um comportamento contínuo que indicava que havia uma propensão bastante alta para a violência, e que possivelmente os pais sabiam dessa propensão. Uma primeira bandeira vermelha foi quando essa garota, há 1 ano ou 2 antes dos acontecimentos, promoveu uma matança de galinhas. Quando o policial perguntou o porquê dela ter feito aquilo, dela ter matado 6 galinhas da mãe dela, ela disse que estava com vontade. A polícia mais tarde revelou que ela convidou a Biddy para fazer parte do seu jogo chamado Serial Killers. Aparentemente, as mais novas não quiseram brincar, então foi basicamente um jogo de perseguição. Ela explicou que Serial Killers, como termo, consistia nela fingir que seria uma serial killer e as outras eram suas vítimas. Ela disse que isso tornava o jogo mais interessante. Essa adolescente de 14 anos tinha um fascínio por facas. Ela tinha uma coleção de facas, um pequeno machado e um tomahawk. O policial perguntou se o pai dela tinha recentemente comprado um pequeno tomahawk para ela. Ele perguntou se ela o chamava de Tommy, e ela disse que sim. E tudo isso foi mantido como um segredo de família. Era tarde demais quando os detetives descobriram a verdade mais terrível do que estava prestes a acontecer, escrita nas próprias palavras da garota. Havia entradas no diário mostrando um desejo, uma vontade de matar. Ela escreveu: "Eu fantasio sobre matar pessoas o tempo todo. Às vezes não é o tempo todo. Cada momento que eu tenho de sobra é planejado e pensando em matar alguém. Então eu vou matar minha mãe. Vou matar ela esfaqueando ela nas costas e cortando a sua garganta. Mas a diversão só começa quando eu chego até minha irmã. Os detalhes continuam, e são além de brutais." O nome da Biddy não foi mencionado naquele diário, mas essa menina de 10 anos estava lendo os sinais que os adultos demoraram a notar, ou estavam se fazendo para não notar. A Biddy teve uma discussão com essa garota na noite anterior ao seu assassinato. Estavam todos na mesa e a Biddy disse que ela era assustadora e que o lugar dela era em um hospital psiquiátrico. Ela disse que só balançou a cabeça e deu um tapa nela. Segundo essa garota, isso deixou ela furiosa. Ela disse que diziam muito isso para ela na escola, que ela era assustadora e deveria estar em um hospital de saúde mental. Ela disse ao policial que ela era chamada de psicopata. A mãe da Bridget fez uma analogia dessa garota com um animal selvagem, que nenhuma criança deveria ser deixada sozinha com ela, sabendo como ela pensava e como ela agia. E isso não foi feito. A Rebecca não sabia na época dos eventos para onde a Biddy estava indo, e isso fez ela meio que se culpar, por mais que ela não fosse responsável. O pai dela também disse que, embora ele não fosse responsável, esse era o processo de pensamento contínuo que ele tinha em torno dele ser um pai. Ele se sentia responsável pela segurança da filha. Então, esse aspecto tinha sido continuamente difícil para ele. Ele não tinha como saber que uma das meninas não era uma adolescente comum. Depois de matar a Biddy e fugir para o vizinho, o primeiro sinal de que a assassina estava ciente do que ela tinha feito foi chamar a polícia para sua localização exata. O pai da Biddy era gerente de banco, então era normal ele receber telefonemas da polícia. Só que dessa vez o telefonema não era em relação ao trabalho dele. Ele disse que esse tipo de coisa acontecia sempre, e poderia ter a ver com algo que estava acontecendo em outra agência. Poderia ter sido absolutamente qualquer coisa. Então a polícia compareceu à agência, levou ele para o escritório e informou o que tinha acontecido. Ele disse que muitas das coisas que ocorreram naquele momento estavam apagadas para ele. Ele disse que acha que deu um soco na parede e basicamente foi deixado por conta própria. Não houve nenhum tipo de assistência adicional da polícia. Ele foi sozinho para casa. Não teve apoio nenhum. A Rebecca estava no trabalho. Ela era uma assistente social de saúde mental. Ela recebeu uma ligação de um parente gritando no telefone, dizendo o que tinha acontecido com a Bridget. E então recebeu uma ligação do Dominic, dizendo que ela estava morta.
Ela disse que pensou que eles estavam brincando e o pensamento imediato foi que aquilo não era uma brincadeira engraçada. Ela disse que não conseguia acreditar, então ela desligou o telefone e pensou que tinha que ir para a casa dela. Ela disse que então ela dirigiu até a casa dela e ligou para a delegacia de polícia local da cidade, e eles enviaram alguns policiais para a casa onde ela estava. Mas ela estava em choque profundo. Ela disse que tentou manter o cérebro processando tudo, mas logo o que aconteceu com a filha vinha à mente dela e ela começava a chorar por cerca de 30 segundos, então ela voltava do choque. Ela disse que o cérebro simplesmente não conseguia processar o que tinha acontecido. Como a assassina tinha 14 anos, ou seja, era menor de 16 anos, tinha que ter alguém na delegacia que pudesse ajudar ou estar presente quando a polícia falasse com ela. O policial deixou bem claro que o que ela fez não podia ser dado como um acidente, que tinha sido uma matança. Gente, ela praticamente esquartejou e estripou a criança. Ele perguntou como ela se sentia sobre isso e ela disse que não sentia nada. Em algum momento, a Rebecca perguntou aos detetives do que tinha acontecido. Eles disseram que as circunstâncias do que tinha acontecido eram extraordinárias e horríveis. Parecia um filme de terror. Ela simplesmente não conseguia acreditar. Ela disse que apenas rezou para desejar qualquer outra morte para a filha dela. Ela disse que qualquer outro tipo de morte, se ela tivesse que morrer, porque não podia ser num acidente de carro, um afogamento ou em uma doença, em vez de ter que ter a vida encerrada de tal maneira, de uma forma tão brutal que a maioria dos adultos não seria capaz de lidar ou suportar. E ela teve que suportar isso enquanto era uma garotinha. Para a mãe da Biddy, a sua assassina só podia ser descrita como pura maldade. A Bridget se tornou um alvo dessa maldade na primeira noite da estadia. Foi na mesa de jantar como revelado aos detetives no registro da entrevista após o assassinato. Na terça-feira, as garotas estavam brincando de esconde-esconde e a assassina estava perseguindo a Biddy e parecia que ela estava correndo para salvar sua vida. Disseram que a Bridget arranhou ou machucou o braço ou algo assim. Ela caiu na grama ou na cerca e se arranhou. A Biddy mais tarde disse que ela caiu em espinhos e chorou porque estava sendo perseguida pela assassina, que carregava a faca chamada Lu. Segundo a garota, ela carregava a Lu, uma das suas 4 facas, mas ela estava embainhada, fingindo com a faca que ela seria um serial killer. Essa garota tinha facas e colocava nome nelas. Quando ela voltou para casa, ela soube que a Biddy tinha falado sobre a brincadeira, então ela foi para o quarto dela e chutou a parede, abrindo um buraco no drywall. Ela disse que estava frustrada, mas não somente sobre o que a Biddy tinha contado. Como punição pelo buraco na parede, a mãe dela confiscou 2 facas e o console de videogame. Mais tarde, naquela noite, a garota começou a mandar mensagens de texto sobre suas frustrações para uma amiga. Ela tinha dito que achava que estava se sentindo um pouco estranho ultimamente. E logo depois, disse que algo ruim ia acontecer, e era algo irreversível. Ela disse que tinha uma mochila pronta e estava pronta para ir. E então depois ela disse que ia matar seus pais. A garota disse à polícia que não importava quantas vezes ela dissesse à mãe ou ao pai que queria ou ia matar alguém. Eles não levavam ela a sério. Achavam que ela estava brincando. Mas segundo ela estava falando muito sério. Há relatos que ela chegou a entrar no quarto dos pais armada com uma das facas. Ela ainda estava com a mão machucada de ter pego a faca. Mas ela não fez nada contra os pais. Com um novo dia, chegou um novo plano. O pai dela tinha saído para o trabalho, e as outras 2 tinham ido ordenhar a vaca. De repente, ela estava sozinha com a menor e mais vulnerável pessoa da casa. E aquela bolsa ainda estava pronta. Ela sabia que se as pessoas descobrissem que ela tinha matado alguém, como ela planejava, ela iria para a cadeia. Por isso, ela deixou a mochila pronta para fugir. O policial perguntou se ela entendia que ela seria acusada de assassinar a Bridget. E ela disse que sim, que entendia isso. A Rebecca e o Dominic foram proibidos de falar o nome da filha, ou sobre o crime que levou ela à morte, pelo simples fato da perpetradora ser menor de 16 anos. De todas as pessoas para quem a Rebecca Porter escreveu nos meses e anos após a morte da Biddy, apenas uma respondeu. Na verdade, 2. A mãe e filha que dirigem a Advocacy Australia vieram como uma equipe e sem nenhum custo. A Rebecca pediu apoio com a petição para levar ao parlamento mudanças no esquema de apoio às vítimas após a experiência como vítimas de crime. A advogada Alice Collins, que pegou o caso para representar os pais da Bridget, disse que ler o relatório da polícia foi como ler o roteiro de um filme de terror, e que imaginar o que eles passaram não poder falar da filha era horroroso.
Ela disse que ajudou a Rebecca porque parecia tão absurdo que eles não tiveram o apoio que precisavam. Um policial disse que em todo o tempo que ele teve como policial e promotor, agora do Ministério Público, quase 30 anos, esse era o pior caso que ele já tinha visto. Na verdade, o primeiro policial na cena nunca mais voltou ao trabalho pelo que ele testemunhou. Phil Donato é um membro independente de Orange, onde a Biddy Porter cresceu. Como promotor de polícia que virou político, ele acreditava que os pais foram tragicamente decepcionados. Quando se olha para o que aconteceu com o processo judicial e toda a maneira como o processo judicial foi tratado e resolvido. Ele disse que acha que eles têm o direito de se sentirem tristes e decepcionados pelo sistema. Era por isso que ele estava preparado para fazer o que pudesse para ajudar os pais. Eles disseram que não tiveram acesso a nada. Tiveram uma breve reunião com o departamento de promotoria pública antes de irem a julgamento. O que aconteceu foi que, pela perpetradora ser menor de idade, ela seria internada em um hospital psiquiátrico, mas criminalmente não responsável devido à doença mental, porque, teoricamente, isso significaria que ela passaria muito mais tempo presa. O promotor público do Departamento de Promotoria Pública disse aos pais que havia uma opção de homicídio culposo, o que significaria que ela estaria em liberdade condicional em 6 anos. Uma alternativa que eles poderiam seguir era o caminho da saúde mental, no qual ela ficaria atrás das grades por pelo menos 13 anos. As notas do Departamento de Promotoria Pública daquela reunião com a Beck e o Don confirmam que o resultado significaria um prazo limite maior do que o período sem liberdade condicional para homicídio culposo. Ou seja, se ela fosse para um hospital psiquiátrico, ela ficaria mais tempo presa, e era isso que eles estavam buscando. O promotor estimou que poderia chegar a 18 anos, mas ele mencionou uma média de 13 anos como estando dentro desse intervalo. Com base nesse conselho, eles pensaram que deveriam seguir este caminho, o do hospital psiquiátrico, para que a menina ficasse mais tempo presa. O promotor também disse que precisava ter tudo isso resolvido em uma semana, então ele notificou a acusação por e-mail no dia 1º de julho, dizendo que tudo precisava estar resolvido até o dia 7 de julho. Tudo isso foi incluído em reclamações por escrito ao Departamento de Promotoria Pública, que negou as reclamações sobre a pressa e sobre o conselho do hospital psiquiátrico. Mas todo esse cenário que ele estava apresentando não resultou em um julgamento. Não teve julgamento. A Rebecca e o Don foram ao tribunal. Havia alguns papéis embaralhados entre o advogado da defesa e a promotoria. E foi isso. Na mente dos dois, a filha não obteve justiça. E quando eles deixaram o tribunal, o investigador principal disse que houve um enorme aborto de justiça feito naquele dia. Eles tentaram várias vezes, escreveram para o diretor de promotoria pública. A Rebecca e o Dominic escreveram uma carta muito detalhada de aproximadamente 12 páginas e a resposta foi: não vá por esse caminho. O veredito foi chamado de veredito especial, e a assassina agora era uma paciente sob os cuidados do Tribunal de Revisão de Saúde Mental. As palavras do promotor público não serviram de conforto para os pais, porque ele não tinha controle sobre quanto tempo o Tribunal de Revisão de Saúde Mental realmente manteria a assassina presa, ou sob vigilância. Poderia ser mais longo, poderia ser menos longo, mas eles não tinham garantia nenhuma. Mas, segundo Rebecca, o problema foi movido, e ela acredita que, por causa da natureza do ato e de quão hediondo foi o crime, as pessoas só queriam que isso saísse das mesas delas o mais rápido possível. Então eles moveram o processo para o Tribunal de Saúde Mental, e agora era um problema deles para sempre. O pai da Biddy adquiriu transtorno de estresse pós-traumático. Ele tem um barco, que colocou o nome de Biddy. Segundo ele, é o único lugar onde ele sente paz e pode navegar livre. Ele disse que depois de tudo, era muito difícil ficar no meio de multidões. Ele tinha que ficar verificando o ambiente e não podia ficar em lugares barulhentos. Era extremamente difícil ir a centros de compras ou a restaurantes. Antes do funeral da Biddy, um assistente social forense disse ao Dominic que eles estavam tentando montar o corpo da filha dele novamente. Tamanho foi o estrago que a assassina provocou no corpo da criança. O único momento que ele teve no velório dela foi tocar o seu pé, e foi só isso. No momento do funeral, disseram para ele especificamente que ele só tinha permissão para tocar o pé da filha, porque se ele fosse tocar em qualquer outra parte dela, ela iria desmoronar. Há homens que foram explodidos na guerra que sofrem menos transtorno de estresse pós-traumático do que ele descreveu, porém cada trauma é um trauma. A única coisa que o Dominic e a Rebecca Porter agora têm em comum com a assassina da filha é um diagnóstico de doença mental. O que não é o mesmo é a quantidade e a qualidade de cuidados que eles recebem. Como paciente do Tribunal de Revisão de Saúde Mental, a assassina recebe muito apoio, uma quantidade extrema de apoio.
ela recebe apoio psiquiátrico ao qual eles não tiveram acesso. Ela recebeu apoio psicológico, que a Rebecca até estava recebendo no ano passado. Só que, infelizmente, a psicóloga dela ficou muito abalada com todo o processo e desistiu do caso. E até mesmo sob cuidados, dentro do Hospital de Saúde Mental para transtorno de estresse pós-traumático, não havia psicólogos que pudessem lidar com os detalhes. Ela diz que acabou confortando eles mais do que eles apoiando ela. Uma situação absolutamente terrível para se estar. A Rebecca disse que pagou pela própria ajuda quando estava trabalhando e podia pagar, mas depois teve um colapso mental cerca de 18 meses depois que a Bridget morreu. Então, ela tem transtorno de estresse pós-traumático de início tardio. Ela ficou 3 meses afastada, depois voltou a trabalhar e depois teve um colapso e não conseguiu mais voltar a trabalhar. O Tribunal de Revisão de Saúde Mental, que controla o futuro da assassina da Biddy, fez seu próprio vídeo de reconstituição de uma audiência. Eles disseram que eram obrigados a considerar se ela era ou não uma pessoa com doença mental e se devia ou não permanecer no hospital, ou se havia uma alternativa menos restritiva que seria apropriada. O paciente é representado por um médico, um advogado, a mãe e uma enfermeira. As vítimas só podem apresentar declarações por escrito, que devem ser feitas com 3 semanas de antecedência. A Rebecca disse que isso era extremamente secreto, era um sistema muito desestimulante de participar. Eles disseram que as vítimas tinham o direito de participar, mas todas as experiências que tiveram mostram que não. O Tribunal de Revisão de Saúde Mental era um poder neles mesmos. Os pais só queriam que eles fossem mais transparentes. No fim, a Bridget nunca teve voz nesse tribunal. Em suas mensagens aos pacientes, o tribunal deixa seus objetivos muito claros. Uma das suas funções principais era garantir que qualquer ordem que ele fizesse sobre o paciente seja a ordem menos restritiva e que seja consistente com cuidados seguros e eficazes. No fim, a assassina foi libertada por um dia sob supervisão, e essa foi a razão pela qual a Rebecca e o Dominic entraram em contato com a emissora de TV. A assassina da filha deles recebeu liberdade por um dia pelo benefício da sua terapia e bem-estar, enquanto eles ainda viviam em agonia, lutando para obter apoio de saúde mental para eles mesmos como pais. E os pais dizem que a Bridget está morta, e ela, a assassina, estava sendo autorizada a fazer passeios. Os pais da Bridget não conseguem libertação por um dia da vida deles de miséria e dor. Se precisava ver por que a assassina da Bridget, que demonstrou claramente agressão, violência e forneceu informações de que pretendia matar alguém, estava recebendo regalias. A Rebecca disse que só pode concluir que a libertação no dia foi um passo em direção a alguma forma de liberdade condicional. Quando ela falou com a promotoria, isso foi confirmado e insinuado que esse poderia ser o caso. A Bridget deveria estar agora com 14 anos. Ela era uma contadora de histórias, uma criança amorosa e uma artista em potencial. O crime que levou a vida da Bridget e a sanidade de toda a família poderia ter sido evitado. Todas as bandeiras vermelhas estavam lá. A falta de auxílio e de atenção ao que a assassina fazia e dizia fizeram com que muitas vidas fossem perdidas e que a vida de uma linda criança tivesse um fim brutal. Eu entendo que os pais querem para a assassina da filha é que ela apodreça na cadeia, mas o que o sistema, o Estado, quer é que ela seja tratada de modo a poder ser alguém produtivo para a sociedade no futuro. Essa adolescente teve muitos problemas que foram negligenciados. Se ela tivesse esse tipo de tratamento antes, quando ainda era mais nova, quando já demonstrava transtornos comportamentais, a Bridget estaria viva e nada disso teria acontecido com a família dela. É interessante ressaltar a importância da assistência do Estado na saúde pública, inclusive a saúde mental. A adolescente não teve suporte e os pais da vítima também não tiveram depois do assassinato. A escola da Bridget fez uma homenagem para ela, e é aqui que existe a única homenagem pública à vida da jovem Biddy, uma placa em um balanço no fundo do playground da escola. A mãe da Bridget guarda com ela as digitais que a legista tirou quando fez a autópsia dela. Ela fez um colar que ela carrega com ela o tempo todo. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilhe se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.